Nike. Hoje, no setor de artigos esportivos, não existe nenhuma outra empresa que se destaque tanto quanto a Nike. Líder absoluta de vendas, ela deixou todas as suas concorrentes comendo poeira e se tornou a marca mais forte do setor a nível global. Quem nunca viu a sua icônica logo ou a sua famosa frase Just Do It, estampada em algum lugar? Mas qual foi o segredo da Nike para se tornar essa líder absoluta do segmento? Quais foram os passos que seus criadores tiveram que seguir para transformar uma pequena revenda de tênis numa das maiores empresas do mundo? Venham comigo embarcar nessa jornada cheia de reviravoltas, golpes de sorte e também de polêmicas. Eu sou o Revel, você está na UVP Capital e hoje vamos falar sobre a história da Nike. Nossa história começa em 1955 com o jovem Phil Knight, um estudante de 17 anos que cursava jornalismo e que morava na cidade de Portland, no Oregon. Seu pai, Bill Knight, era editor-chefe de um jornal local, o Oregon Journal. Phil queria seguir os passos de seu pai e trabalhar também no jornal, mas diferente do que se pode pensar, Bill se recusou a dar um emprego para o próprio filho. O pai achava que o filho deveria buscar algo por si próprio. Nenhum dos dois sabia, mas provavelmente essa foi a decisão mais acertada do Bill, que nessa época jamais iria imaginar que o filho iria construir um império bilionário nos próximos anos. Phil, obviamente, naquela época não ficou muito contente com a negativa e começou a trabalhar em um jornal rival enquanto ainda fazia sua faculdade de jornalismo na Universidade do Oregon. Apesar de Phil ser muito bom escrevendo artigos, ele brilhava mesmo na parte esportiva do jornal. Phil configurava as tabelas de resultados dos jogos e fazia um trabalho tão bem feito nessa parte do jornal que não muito tempo depois disso, ele já estava fazendo entrevistas para a seção de esportes do jornal. Phil Knight sempre teve um interesse gigante nessa área e participou de vários dos programas esportivos da faculdade. Foi lá onde ele conheceu Bill Bowerman, um treinador famoso por recrutar alguns dos grandes talentos do atletismo, que acabaram ganhando inúmeras medalhas em campeonatos e Olimpíadas. Bowerman era aficionado por esportes, e essa amizade com o Phil ainda renderia bons frutos para os dois mais pra frente. O esporte favorito de Phil sempre foi a corrida, e por mais que ele tivesse participado de várias disputas de corrida pela faculdade, acabou não seguindo pelo caminho do atletismo. Depois de formado na Universidade de Jornalismo e de servir por alguns anos no Exército Americano, ele optou por fazer uma segunda graduação em negócios na Universidade de Stanford. Lá, Phil teria contato com algumas das ideias que culminariam na criação da Nike. A primeira dessas ideias surgiu quando ele viu um documentário sobre a história da Adidas e da Puma. Essa é uma história super interessante sobre como dois irmãos brigados criaram duas das maiores marcas de artigos esportivos do mundo. E se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre essa história. E um detalhe muito interessante sobre a Adidas e a Puma é que ambas são marcas alemãs. Ou seja, naquela época as marcas alemãs dominavam o setor de vendas de tênis esportivos a nível global. A segunda ideia nasceu de uma aula onde Phil ouviu a história da Nikon e da Canon, duas marcas japonesas de câmeras que disruptaram totalmente a soberania das câmeras alemãs. Juntando então essas duas informações, uma ideia meio maluca surgiu na cabeça de Phil. Poderiam a Adidas e a Puma perder seu trono para alguma marca de tênis japonesa? Se isso acontecesse, e se Phil fizesse parte desse processo de trazer esses calçados para a América, ele poderia não só fazer rios de dinheiro, mas também finalmente poderia dar uma direção à sua carreira. Pois Phil, até esse momento, não tinha encontrado seu propósito de vida, não tinha achado a jogada que faria dele um grande sucesso. E ao contrário do que muita gente acredita, Phil não estava totalmente desencaminhado na vida. Ele era alguém bastante instruído, formado tanto em jornalismo na Oregon quanto em negócios na Stanford. Alguém que poderia muito bem ter encontrado um emprego mediano e ficar trabalhando lá pro resto da vida. Mas Phil tinha aspirações muito maiores. Seus colegas da faculdade de negócios achavam loucura todo esse papo de revenda de calçados japoneses. Mas Phil sentia que esse era um plano que daria certo. E nessa época, no Japão, a empresa que estava na frente na confecção de tênis esportivo era a Onitsuka Tiger, que anos mais tarde trocaria o nome para ASICS. Algo que chamou a atenção de Phil sobre os tênis japoneses era a alta capacidade tecnológica do Japão na criação dos modelos e os baixos custos de fabricação deles. Phil sentiu que os calçados esportivos japoneses tinham potencial para competir de igual para igual com as grandes marcas em escala global e ainda operar com uma margem de lucro maior por conta dos baixos custos de fabricação. Phil então faz uma viagem pelo mundo assim que termina sua pós da faculdade em 1963. E sua última parada é justamente na cidade de Kobe, no Japão. Lá Phil tem uma reunião com o chefe da companhia Tiger, Kihachiro Onitsuka, que na época tinha 44 anos. Ao ouvir Phil, que na época não passava de um garoto animado de 25 anos, falando sobre seus planos ambiciosos de expansão, viu de certa forma aquela animação jovem destemida que ele mesmo teve ao começar na Tiger muitos anos antes. Kihachiro fecha o acordo de distribuição dos seus tênis Tigers com Phil, que ficaria com exclusividade nas vendas na costa oeste dos Estados Unidos.
Ao ser perguntado sobre o nome da companhia pelo japonês, Phil é pego totalmente desprevenido, pois apesar de ter muita vontade de distribuir os tênis, ainda não tinha sequer criado a empresa que faria a distribuição. Phil então inventa um nome na hora e acabaria se tornando o primeiro nome da empresa, Blue Ribbon. Blue Ribbon significa fita azul em português, e Phil conta que pensou nesse nome pois lembrou na hora das fitas azuis de primeiro lugar penduradas na parede da casa dos seus pais. O interesse dele em esportes era algo que vinha da família, e assim que volta para os Estados Unidos, Phil cria de fato a empresa e fica esperando os primeiros calçados testes chegarem do Japão para sua casa. Mas conforme o tempo foi passando, Phil começou a acreditar que os japoneses tinham passado a perna nele. Phil chegou a entrar em contato com a Tiger para ver se não tinha tido algum problema com o acordo deles, mas tudo que ele recebeu como resposta foi para continuar aguardando que a remessa logo iria chegar. Nesse meio tempo, para não ficar parado, Phil começou a trabalhar como contador. E depois de uma espera de meses, os primeiros pares de tênis finalmente chegaram. Isso animou Phil, que imediatamente foi mostrar os exemplares a Bill Bowerman, seu antigo treinador da faculdade. Bill começou a analisar os sapatos. Ele era um grande entendedor de tênis esportivos e não raramente adaptava tênis para os seus atletas da faculdade. Ele fazia cortes, trocava materiais e colocava mais amortecimento, aumentando a durabilidade dos tênis e os deixando mais confortáveis para as provas. Assim que Phil mostrou ao treinador os sapatos da Tiger, o treinador imediatamente pediu ao amigo para participar também do negócio. Os dois seriam então sócios da Blue Ribbon e tiveram uma decisão muito acertada de focar as vendas de seus produtos ao nicho de corrida, um ramo dos esportes que ainda estava crescendo e que não tinha sido foco de nenhuma outra companhia de tênis que dominava o mercado na época. Phil e Bill encomendaram mais algumas centenas de tênis para a sede e começaram com as primeiras vendas no boca a boca, pegando alguns pares de sapato, colocando dentro de um carro no porta-malas e indo vendê-los em eventos esportivos. O fato dos atletas usarem os tênis da dupla por si só já acabava sendo, de certa forma, uma publicidade, que fazia com que mais gente prestasse atenção naquele tênis e quisesse comprá-los também. Assim, a dupla viu uma demanda cada vez maior nos produtos Tiger, e em 1966, eles finalmente abriram sua primeira loja física, sempre focados no público muito específico, os entusiastas da corrida. E em paralelo às vendas na loja, eles continuaram a vender seus pares nos eventos de corrida das universidades, graças às conexões do treinador Bill. Mas nem tudo eram rosas para Blue Ribbon, e a sua parceria com a Tiger estava com os dias contados. Enquanto Phil cuidava das vendas e era o cara dos negócios dentro da Blue Ribbon, Bill focava mais na parte criativa, estudando os tênis Tiger e os aprimorando. Com frequência, Bill fazia anotações sobre como os modelos de tênis da Tiger poderiam melhorar. As anotações eram enviadas para a sede da Tiger no Japão, apenas para serem sumariamente ignoradas pela companhia. Uma das poucas vezes que a Tiger acatou as alterações descritas por Bill, criando uma linha chamada Cortez, acabou se provando sendo um acerto muito forte. As vendas desse modelo foram simplesmente absurdas, e em poucos meses a linha Cortez fez um enorme sucesso, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. A linha Cortez acabaria sendo a primeira prova da genialidade da visão de Bill e de como a Blue Ribbon poderia alçar voos muito maiores com as suas próprias asas. A verdade é que já não era de hoje que as coisas com a Onitsuka estavam meio azedas. A empresa japonesa há algum tempo tinha procurado outros distribuidores americanos que tivessem uma rede mais robusta de vendas, mesmo tendo um contrato de exclusividade com a Blue Ribbon. E além disso, eram frequentes os problemas de envios de remessas que vinham muito abaixo da quantidade pedida pela Blue Ribbon. Isso porque a Onitsuka Tiger estava priorizando a venda dos seus tênis no mercado doméstico japonês e mandava para os Estados Unidos apenas o estoque excedente. A gota d'água aconteceu quando a companhia japonesa tentou comprar a Blue Ribbon para que ela tivesse não só o controle da produção dos seus tênis, como também tivesse direito à distribuição deles nos Estados Unidos. Phil, que já estava indignado com os rumos que sua parceria com os japoneses estava levando, decidiu dar um basta na situação. Ele não iria renovar o seu contrato de distribuição com a Onitsuka, que já estava para vencer em 71. Ao invés disso, ele decidiu remodelar sua própria empresa para que ela mesma criasse suas próprias linhas de calçados, ao invés de ser meramente uma distribuidora de marcas já existentes. Terminava assim a parceria entre a Blue Ribbon e a Onitsuka Tiger, e surgia uma nova companhia, que iria dominar o setor de calçados esportivos nos próximos anos. Para iniciar a nova linha de produção de tênis, Phil contratou uma rede de fábricas na Ásia, em países como Indonésia e China, para manter a operação mais barata, algo que daria muitos frutos no curto prazo, mas voltaria para assombrar Phil e Bowerman em mais de uma ocasião no futuro. Para evitar processos legais, Phil decide dar um novo nome à companhia, abandonando para sempre o nome Blue Ribbon. Inicialmente, Bill escolheu o nome de Dimension 6 para ser o novo nome da companhia, mas tanto Bill quanto o resto da equipe não pareceu gostar muito da ideia. Jeff Johnson, o primeiro funcionário contratado da Blue
Blue Ribbon dá uma ideia meio maluca que ele teve num sonho. Nike era o nome da deusa grega da vitória, e parecia apropriado vincular a vitória a uma linha de tênis esportivos, além do nome também ser curto e marcante. Toda a equipe aprovou imediatamente a ideia, e apenas Phil ficou com o pé atrás. Ele disse que não tinha gostado tanto do nome, mas respeitou a visão dos colegas e acabou nomeando a nova companhia de Nike. Vai que eu acabo me acostumando com a ideia, ele disse. E além do nome, eles precisavam também de uma logo, algo tão marcante quanto as faixas laterais dos tênis Tiger. Phil então foi à faculdade de Portland e encomendou uma logomarca à estudante de design Caroline Davidson, que já tinha ajudado ele no design de algumas apresentações que Phil fez para a Onitsuka. Ele disse que precisava de uma logo que passasse uma ideia de movimento à marca e que lembrasse vagamente uma nota musical. Caroline atendeu aos pedidos e fez uma logo simples, porém imponente e atemporal. Phil, resmungão como sempre, não se apaixonou pelo desenho logo de cara, mas assim como o nome Nike, decidiu dar uma chance para a logo. Essa logo acabou custando a ele apenas $35, algo meio maluco se você for parar para pensar no tamanho que a Nike ganhou tendo essa logo como seu símbolo máximo. Mas diferente do que muita gente pensa, Caroline não ficou a ver navios com seus $35. E em 1983, com a Nike muito mais estabelecida, Phil retornaria para agradecer Caroline pessoalmente pela criação da logo e por todos os seus trabalhos prestados à Nike nessa primeira fase da companhia. Deu a ela um anel de ouro com a logo da Nike em diamantes e 500 ações da companhia, que foram sendo desdobradas conforme o tempo foi passando. Não se sabe se Caroline segurou essas ações até hoje. Se ela segurou, provavelmente ela tem um patrimônio multimilionário hoje em dia. Agora, com o nome e a logo, as primeiras linhas de tênis Nike foram lançadas, sendo um tremendo sucesso, com lucros que no início eram modestos, mas que logo começariam a dobrar a cada ano, se tornando lucros milionários. Phil, apesar de ser um cara obstinado e de ter uma visão ímpar e ambiciosa, nunca deixou de ouvir seus funcionários e de reconhecer o talento deles. Seu jeito humilde e positivo sempre cativou todo mundo. Todos pensavam que a Nike refletia todos esses valores de Phil Knight. Existia, porém, algumas verdades ocultas e bastante duras que revelavam um lado da Nike bastante sombrio, e que vieram à tona depois de uma reportagem investigativa que abalou o mundo das marcas esportivas. Você se lembra quando eu falei que a Nike tinha optado por usar fábricas na Ásia, ao invés de fabricar seus tênis nos Estados Unidos? Bom, isso se deve ao custo de produção. Era muito mais barato fabricar um tênis na China do que nos Estados Unidos, simplesmente porque a mão de obra de lá era muito mais barata. Porém, essa decisão acabou acarretando numa série de problemas para a companhia. O primeiro deles foi um golpe duro orquestrado por companhias americanas rivais como a Converse, que acusaram a Nike de não pagar o imposto devido por importar seus produtos de outros países. Para sustentar esse argumento, eles se utilizaram de uma regra americana criada para proteger a indústria nacional há décadas atrás. O imposto devido era de $25 milhões e seria suficiente para quebrar a Nike na época. Phil contratou uma excelente equipe de advogados e entrou com recurso, e depois de uma disputa judicial de 3 anos, conseguiu chegar a um acordo de 9 milhões com o governo americano. Mas a maior polêmica envolvendo a fabricação dos tênis Nike iria chegar em 91, e colocaria a reputação da Nike em xeque durante muito tempo. O jornalista Jeff Ballinger lança uma matéria expondo as condições desumanas que os trabalhadores de fábricas da Indonésia eram submetidos. A matéria mostra como as condições de trabalho das fábricas que trabalhavam para a Nike eram precárias, com salários extremamente baixos, longas jornadas de trabalho sem direito a intervalos e até mesmo mão de obra infantil. Jeff diz na matéria que empresas americanas como a Nike se utilizavam dessa brecha no sistema para fazer o seu dinheiro explorando mão de obra barata em países subdesenvolvidos sem fiscalização alguma. As condições de trabalho dos funcionários das fábricas da Indonésia era algo totalmente desconhecido a Phil, que tinha como preocupação apenas mandar os seus desenhos para as fábricas e receber as remessas de produtos. Isso porque, teoricamente, os funcionários das fábricas da Indonésia não são funcionários da própria Nike, mas o fato de que a produção dos tênis da Nike passava pela exploração de mão de obra infantil gerou uma indisposição muito grande no mercado, fazendo com que as ações da Nike despencassem. A Nike, nas décadas seguintes, remodelou seu sistema de fabricação de tênis e começou a fazer vistorias frequentes nas fábricas contratadas, para garantir condições mínimas de trabalho aos funcionários. As coisas hoje, apesar de estarem melhores, ainda tão longe do ideal. De vez em quando ainda surgem algumas notícias que aparecem aqui e ali sobre condições precárias nas fábricas asiáticas. E esse é um tema que volta regularmente para assombrar a companhia. Mas a história da Nike vai muito além de polêmicas. E para se tornar número 1 do seu segmento, ela teve não só que conter os danos à própria imagem, como também se associar a grandes atletas que catapultaram as vendas dos produtos Nike, sendo talvez a parceria mais famosa com o ex-jogador de basquete Michael Jordan.
A Nike, no final da década de 70, reinava suprema no segmento de corridas nos Estados Unidos. Isso porque tanto Phil quanto Bowerman sempre focaram a venda de seus produtos para esse nicho específico, enquanto outras marcas de tênis esportivos como a Adidas e a Converse focaram em outros segmentos. Em 1980, a Nike abriu seu capital na Bolsa de Nova York, e Phil, apesar de continuar como CEO da empresa, não podia mais tocar a companhia com a mesma liberdade de antes. Isso porque agora as grandes decisões da companhia deviam passar pelo conselho de administração da empresa, para ver se realmente as decisões de Phil seriam as mais acertadas e as mais alinhadas com os interesses dos investidores. E junto à maior fiscalização, vieram também maiores cobranças. Uma delas era a de que a Nike deveria focar apenas nos segmentos que dava lucro. No caso, focar exclusivamente nos seus tênis de corrida. Enquanto Phil queria correr atrás do prejuízo e fazer a Nike começar a crescer em outros segmentos esportivos, como o futebol, o beisebol e principalmente o basquete. A NBA estava ganhando novas proporções nos anos 80, e o basquete já tinha se tornado um dos esportes favoritos dos Estados Unidos. Jogadores novos e promissores surgiam com cada vez mais frequência das universidades e vinham direto para a liga, para trilhar um caminho glorioso rumo ao sucesso e à fama. Várias marcas esportivas ficavam de olho nesses novos talentos e já assinavam contratos antes mesmo da estreia deles na NBA. A Adidas e Converse dominavam esse mercado de contratações de futuros astros, e quando você via os grandes jogadores de basquete da época, provavelmente viria eles calçando um Adidas ou um Converse. Phil queria mudar essa situação, mas a divisão de basquete da Nike não tinha tido bons resultados até então, e a falta de sucesso deles por meio de contratações que deram pouco ou nenhum resultado em vendas foi meio que desanimando o conselho administrativo, que foi tirando cada vez mais recursos da divisão de basquete para focar onde a Nike realmente fazia dinheiro, nas corridas. Mas Phil sabia que a Nike tinha um potencial para superar a Adidas e a Converse, e pediu para Sonny Vaccaro, um dos executivos da divisão de basquete da Nike, para que recrutasse alguns novos talentos do basquete com um orçamento limitado de $2,5 milhões, que deveriam ser gastos em 4 ou 5 jogadores pelos próximos anos. Sonny com frequência ia até as faculdades para ver os potenciais jogadores que seriam dignos de uma contratação, além de avaliar a performance de vários deles, reassistindo várias vezes os jogos das ligas menores nas fitas de VHS. E dentre todos os nomes dos possíveis jogadores, um deles acabou se destacando na avaliação de Sonny. Esse jogador era Michael Jordan, um menino super talentoso que já estava sendo estudado também pela Adidas e pela Converse. A divisão de marketing da Nike, no primeiro momento, negou essa contratação, pois ela seria cara demais. Mas Sonny não mudou de ideia. Algo dizia para ele que Michael Jordan seria o grande nome do basquete, e que a Nike faria fortunas patrocinando ele. Sonny então fez uma proposta a Michael. Ele ganharia todo o orçamento da divisão de basquete da Nike, $2,5 milhões que seriam pagos em 5 anos a Jordan, e lançaria ainda uma linha de tênis com o nome do jogador, algo que até então nunca tinha sido feito. A proposta balançou a família de Michael Jordan, que viu na Nike uma chance de Michael se destacar como um indivíduo, e não de ser apenas mais um jogador padrão de marcas como a Adidas e a Converse. Jordan aceitou a proposta da Nike com uma única condição, a de que ele teria que ganhar uma porcentagem para cada tênis que tivesse o seu nome nele. O pedido foi visto como algo super esquisito na época, pois não existia um histórico na indústria sobre jogadores com participação nos lucros sobre venda de produtos. Mas no fim das contas, a Nike aceitou a proposta e lançou a linha Air Jordan, um tênis desenhado exclusivamente para Michael, com muitos detalhes vermelhos, muito mais inclusive do que era permitido pela NBA na época, que multava os jogadores em $5 mil por jogo para qualquer um que usasse algum tênis que não fosse pelo menos 70% branco. A Nike fechou o acordo com Michael e disse que pagaria todas as multas por ele usar aquele tênis nas quadras. A estimativa da Nike era de que eles em 3 anos fariam mais ou menos $3 milhões com as vendas do Air Jordan. Só que o Michael Jordan acabou tendo um desempenho na liga que superou todas as expectativas. Isso atraiu a atenção do público para o tênis que ele calçava. Então, ao invés de $3 milhões em 3 anos, a Nike fez $126 milhões em 1 ano. A parceria da Nike com o Michael Jordan foi um imenso sucesso e abriu caminho para que vários outros atletas assinassem contratos muito mais vantajosos, onde eles ganhavam royalties em cima de produtos com seu nome. E até hoje, estima-se que Jordan fatura pelo menos $250 milhões anualmente de renda passiva pela venda dos seus tênis da linha Jordan. Toda essa história sobre a contratação de Jordan foi contada no excelente filme Air, lançado ano passado no Prime Video. A Nike depois disso foi crescendo cada vez mais, fazendo diversas aquisições de outras companhias, como a sua antiga rival americana Converse, lançando mais linhas de sucesso como Nike Shox, que foi uma verdadeira febre nos anos 2000, e hoje é a maior marca de artigos esportivos do mundo, fazendo parcerias com grandes nomes do esporte, como os atletas LeBron James, Kevin Durant, Serena Williams e Tiger Woods. Phil acabou saindo da posição de CEO da companhia em 2004, após a trágica morte de seu filho durante um mergulho em El Salvador. Naquele mesmo
ano, mas continua até hoje no conselho administrativo da empresa, nunca tendo se desligado totalmente da companhia que foi basicamente a sua vida. A história da Nike é fascinante e inspiradora, e prova que nada é impossível se você tiver visão, força de vontade e encontrar parcerias que estejam com a mesma mentalidade de trilhar o sucesso. Esse foi o caminho percorrido pela Nike, que passou de uma empresa onde dois amigos vendiam tênis no porta-malas de um carro até a companhia multibilionária que é hoje. E se você quiser se tornar sócio dessa empresa, pode fazê-lo comprando ações da companhia que estão listadas na Bolsa de Nova York, ticker NKE, ou você pode investir também pela BDR Nike 34, listada na Bolsa Brasileira. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimentos. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima.